Alexandre de Moraes acaba de eleger Flávio Bolsonaro. Isso porque a última ação arbitrária desse ministro, que há muito tempo deixou de praticar a justiça e passou a praticar a política no Tribunal Superior, ele tem demonstrado cada vez mais que tem lado, que tem político de estimação e que defende um aspecto ideológico. Isso porque as suas ações, as suas decisões são totalmente arbitrárias. Se de um lado ele passa a mão e não responde, como por exemplo, 129 milhões de reais foram parar na conta da sua esposa, ou como as coisas aconteceram no caso do INSS, outras ações que ele poderia agir e intervir, ele tomou para si como paladino da justiça parcializada que ele defende, atacar e prejudicar de forma direta Jair Messias Bolsonaro. A última decisão arbitrária por parte de Alexandre de Moraes, com certeza você já ficou sabendo que é a proibição de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, visitar o seu pai. Seja visitar como advogado, seja visitar como filho. A decisão do Alexandre de Moraes é simplesmente descabida. Segundo Alexandre de Moraes, ele descumpriu, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro descumpriram as medidas que foram impostas nessa prisão domiciliar. Jair Bolsonaro não pode receber visitas, não pode dar entrevistas, não pode receber ninguém que não seja seus advogados e familiares somente nos horários estabelecidos e por 30 minutos cada um. E aí inclui Michele Bolsonaro e seus filhos. Eduardo Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos, que se ele vir para cá, Moraes também prende. Então o que se vê realmente é uma injustiça sendo praticada com uma grande liderança política que é Jair Bolsonaro. Se você for perceber as ações que foram tomadas durante a prisão do agora presidente da República, um absurdo. Lula recebeu em 6 meses, no período de 6 meses, não foi todo o tempo da prisão, no período de 6 meses, 572 visitas. Nessas visitas, o absurdo é que foram 385 visitas de advogados, 116 visitas de familiares, 54 visitas sociais, que aí incluía políticos, artistas, e 17 visitas religiosas. Olha só, né? Pois é, durante esse período todo de 6 meses, Lula recebeu 572 visitas e nada foi falado. Mas não passava só por isso. Lula recebeu pessoas que não têm nada a ver com o aspecto político, como por exemplo Danny Glover, um artista americano que foi visitar Lula na prisão. Está ali ele em frente à sede da Polícia Federal. Será que agora Milei, que quer visitar o Bolsonaro, será permitido, como foi para Danny Glover? Chico Buarque, Martim da Vila, outros tantos visitaram o próprio Lula enquanto preso e nada foi falado, nada foi reclamado em relação a isso. Já Bolsonaro, nesse período que ficou na Papudinha, que poderia receber visitas, recebeu 40 visitas. Aí a gente poderia incluir atendimentos médicos, que só em atendimentos médicos foram centenas que poderiam ser inclusos. Com certeza, a maior visita que Bolsonaro recebeu enquanto estava na Papudinha foi de visita de médico, porque ele tem a sua saúde debilitada por conta de uma facada recebida por um extremista do PSOL. Mas isso parece que não é levado em consideração. Durante a prisão, Lula deu 22 entrevistas enquanto estava preso. Ele deu 22 entrevistas, mas foram mais de 22 veículos, porque muitas vezes uma entrevista tinha 3 ou 4 veículos recebendo a visita ao mesmo tempo. Isso no período de 7 de abril de 2018 de 26 de abril de 2019 até próximo da eleição. Lula poderia fazer tudo. Sobre cartas, Lula escreveu, durante o período que estava preso, 22 cartas. 22 cartas, mensagens e bilhetes. Isso aqui está no próprio Instituto Lula. Se você pesquisar, você vai achar os números. Já Bolsonaro, a partir dessa 4ª carta escrita e lida por Flávio Bolsonaro, foi proibido de visitar o pai. É um absurdo que tem acontecido no Brasil. Com certeza, o que explica talvez esse absurdo que está acontecendo é que o Flávio Bolsonaro, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo atacado por fogo amigo, inclusive, pessoas próximas a ele que estão atacando e dificultando a sua própria pré-eleição e eleição, se Deus quiser, em outubro. A pesquisa que foi feita agora indica que Lula está empatado tecnicamente com Flávio Bolsonaro. Quer dizer, Lula, sendo presidente, tendo a máquina na mão,
tendo tudo na sua mão, está empatado com o Bolsonaro. Essa pesquisa de ontem mostrou 47 contra 44 do BTG Nexus. Mas a pesquisa que saiu hoje, da Futura Apex, mostrou Lula com 46,3 e Flávio Bolsonaro com 46,1. Isso quer dizer que vai ser feita no detalhe, pela pesquisa. A gente sabe que a realidade das ruas é outra. Se a gente for verificar os gráficos, vamos ver que naquele período de maior crise, ali em junho de 2026, o Lula chegou a 48% e Flávio Bolsonaro 42,9%. Agora estão empatados tecnicamente. Quer dizer que está perdido? Não. Quer dizer que o sistema está vendo que, com certeza, nós temos uma grande chance de eleição. Querem calar a voz da nossa liderança. Querem tirar a possibilidade de Flávio Bolsonaro conversar com seu pai, o maior líder político da direita que a América do Sul tem. Bolsonaro não pode receber visitas, Bolsonaro não pode dar entrevistas, Bolsonaro não pode usar as redes sociais. A única coisa que ele pode fazer é escrever cartas. E assim mesmo, essas cartas estão sendo proibidas. Eu não sei se vão proibir a visita de advogados. Só sei que Flávio Bolsonaro, filho e advogado do pai, não pode visitar o Bolsonaro até o final do primeiro turno. Será que é uma indicação? Será que foi simplesmente uma decisão de Alexandre de Moraes fazer isso para proibir ou prejudicar a campanha de Flávio Bolsonaro, que, segundo a carta lida por ele, escrita por Jair Bolsonaro, é a pessoa escolhida por nosso líder máximo para as eleições de 2026 ao cargo de presidente da República? E a carta que Jair Bolsonaro deveria escrever falando sobre todos os senadores que seriam escolhidos e foram eleitos, escolhidos por Jair Bolsonaro para concorrer ao Senado? Essa carta não poderá ser lida também? Já sabemos que vários nomes foram escolhidos para ser candidatos ao Senado, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Sanderson, Marcel Van Hatten, Marcos Polon. Nós temos grandes nomes que já foram falados por visitas que o próprio Sanderson, por exemplo, fez a Bolsonaro e recebeu esses nomes, essas indicações do próprio líder. Por isso, o que o sistema quer, o que a esquerda quer, o que esse desgoverno pretende é calar a direita e não deixar nós termos voz e ganharmos uma eleição que poderá redefinir o futuro do Brasil. O que nós queremos é um futuro digno, não esse futuro que tem acontecido, esses assombros, esses roubos, esses absurdos que têm acontecido. O que queremos é a justiça, não parcial, mas para todos, inclusive para quem não deveria estar preso porque não cometeu crime algum. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Com certeza, Milei vai vir visitar o Bolsonaro e será proibido, porque Moraes não quer dar espaço para que a direita cresça, porque ele quer a esquerda no poder. Afinal, se nós tivermos a maioria no Senado e um presidente da República da direita, nós vamos impeachment ministros que cometem esses e outros tantos absurdos que têm prejudicado sobremaneira o nosso país. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Voltamos com os vídeos.